Bem, pessoal, na aula de hoje vamos dar início ao estudo de valores de máximos e mínimos de funções e também entender o que é um número crítico, que a gente pode encontrar a partir de uma derivada. Próximo conceito, próximo assunto que vamos focar agora será sobre valores máximos e mínimos de uma função. Como vamos encontrar, como vamos calcular esses valores de uma determinada função, tá? E aí, algumas das aplicações mais importantes do cálculo diferencial são os problemas de otimização, tá? E aí, a gente vai utilizar o cálculo de derivadas para resolver problemas de otimização, certo? E o que significa esses problemas de otimização? São problemas da vida real, vamos dizer assim, contextualizados, são situações da sociedade, da realidade, são problemas que a gente consegue modelar para uma função e através que a gente faz essa modelagem para uma função, a gente calcula a derivada, calcula os valores de máximos e mínimos dessa função e aí essa resolução vai ajudar a gente a resolver os problemas de otimização. Tá? Aqui no slide tem alguns exemplos de problemas de otimização que vamos resolver, vamos estudar e aprender como resolver problemas desse tipo. Por exemplo, qual é a forma de uma lata que minimiza o custo de manufatura? Qual a aceleração máxima de um ônibus espacial? Tá? Qual o raio de uma traqueia contraída que expele mais rapidamente o ar durante uma tosse? Sobre que ângulos os vasos sanguíneos devem se ramificar de forma que minimizem a energia despedida pelo coração no movimento do sangue. Então, esses tipos de problemas, eles são objetivos de encontrar a melhor maneira de se resolver uma determinada situação, ou seja, a maneira ótima para se resolver. Por exemplo, aqui, o que minimiza uma certa energia, ou qual a forma de minimizar o custo de produção. Então, problemas desse tipo, que eu falo de problemas reais, são problemas de otimização. E aí vamos aprender, primeiro, a encontrar os valores de máximos e mínimos de uma função, como é feito isso, tá? Primeiro a gente vai explicar na aula de hoje, tá? Através da derivada. E na próxima aula a gente vai colocar em prática. A gente vai fazer a aplicação dessas derivadas para resolver esses problemas de otimização. Finalmente, a gente consegue determinar, visualizar valores de máximos e mínimos de uma função através do seu gráfico. Isso mesmo, o gráfico ajuda muito a gente a encontrar os valores máximos e mínimos de uma função, tá? E aí um recurso que ajuda muito para a construção de gráfico é o software Implot, tá? E aí você consegue fazer o download gratuitamente, tanto por esse link aqui disponível, como também você consegue obter links seguros para o download gratuito desse programa, tá? E aí a gente consegue plotar tanto gráficos em 2D como 3D também. E aí, o que são esses valores de máximo e mínimo de uma função? Então, em suma, os valores de máximo correspondem ao maior valor que nossa função consegue obter. E, respectivamente, o valor de mínimo é o menor valor que a função alcança. Então, esse gráfico aqui, a gente, como exemplo, podemos visualizar aqui o quê? Que o ponto mais alto no gráfico dessa função é o ponto 3,5, é quando o valor x é 3, e aí quando eu aplico 3 na minha função vai ter valor 5. Então, esse é o ponto mais alto no gráfico. Em outras palavras, o maior valor da função é f de 3 igual a 5. Quando x for 3, a nossa função vai ter maior valor, vai ser igual a 5. Da mesma forma, o menor valor é quando a gente obtém esse ponto aqui, olha. Quando x é 6, o menor valor da função vai ser para f de 6 igual a 2. Então, dizemos que f de 3 igual a 5 é o máximo absoluto da minha função f. E f de 6 igual a 2, ou seja, o valor que f obtém a determinado ponto, certo? É o mínimo absoluto, tá? Não é o valor de x, e sim é o valor da função, tá bom? Por exemplo, a função, ela alcança o maior valor, 5,
quando x é igual a 3. E a minha função, ela obtém um mínimo absoluto, tá? Que é 2 quando o x é igual a 6. Então, o máximo absoluto da minha função é 5 e o mínimo absoluto da função é 2, certo? Então, a gente está aqui observando o valor de máximo e mínimo correspondente ao f de x, tá? E aí, só para não confundir, x vai ser o ponto em que nossa função vai encontrar o máximo absoluto ou o mínimo absoluto. Vamos para a definição formal. Seja C um número no domínio da nossa função. E aí, essa f de C é o valor máximo absoluto de f, tá? Se essa minha função C, ela é maior para qualquer valor x do domínio. Ou seja, o maior valor que a nossa função alcança é chamado de máximo absoluto. E o valor de mínimo absoluto de f em D no domínio, se quando eu aplicar a função em C, essa função ela vai ter o menor valor para qualquer outro valor do domínio quando eu aplicar a função. Tá? Então, o maior valor da função em um determinado ponto C é chamado de máximo absoluto. E aí, o menor valor da função em um determinado ponto C, se ele é menor que qualquer outro valor da minha função, é chamado de mínimo absoluto. O máximo ou mínimo absoluto, às vezes, é chamado de máximo ou mínimo global também, tá bom? Os valores máximos e mínimos de f também são chamados de valores extremos da função. Agora vamos estudar o comportamento dessa função, que é dada por esse gráfico aqui a seguir, certo? Se a gente analisar o gráfico de forma geral, a gente consegue observar que o mínimo absoluto dessa função é o valor f de a, ou seja, quando x assume o valor de a, nós temos o mínimo absoluto f de a. E o máximo absoluto dessa função vai ser justamente o valor f de d. Quando x assume o valor de d, a nossa função vai ter um valor máximo f de d aqui pelo gráfico, a gente consegue observar, certo? Isso analisando o gráfico num todo. Mas a gente também pode analisar um gráfico de acordo com determinados intervalos, certo? Se a gente observar apenas um intervalo, a gente pode ter um comportamento diferente de uma função. E aí, para isso, a gente assume os valores da definição de valor de mínimo local e máximo local. Então, se eu estou observando o máximo e mínimo da função toda, nós chamamos de mínimo absoluto e máximo absoluto. Se se restringe a observar o comportamento da função em um intervalo fechado, e aí a gente vai obter valores de máximos e mínimos locais. Por exemplo, se eu agora fixar em estudar essa função só no intervalo AB, tá? Então, vai ser correspondente a estudar o comportamento desse pedaço da curva da função, certo? Então, para esse intervalo fechado, nós temos que o valor mínimo dessa função é o f de a. Para esse caso, concordam? Sim, permanece sendo f de a o mínimo aqui. Eu vejo que aqui está maior, está mais alto. Então, o mínimo continua sendo f de a. Mas o máximo local dessa função passa a ser agora f de b. Se você olhar aqui, qual é o maior valor que a função alcança nesse intervalo? É quando x assume o valor de b, nossa função f de b vai ter aqui um valor máximo. A gente chama de valor máximo local. Ou seja, para o intervalo a e b, nós temos f de b, um máximo local, e o f de a, um mínimo local. Assim, sucessivamente, se você restringir para outros intervalos. Por exemplo, agora, se eu pegar um intervalo B para D. Nesse intervalo aqui, quem será o nosso máximo local? Nosso máximo local vai ser o f de D, aqui é o maior. Porém, o mínimo local agora vai ser f de C. Quando x assume o valor de C, nós temos que nossa função f de C será o menor valor que a função vai assumir nesse intervalo. Então, f de C é o mínimo local para esse intervalo BD. Tá? Vamos ver a definição formal de máximos e mínimos locais.
vamos para a definição formal de máximo e mínimo local, certo? Então, seja o número f de c o valor que nossa função alcança ao atribuirmos o ponto c, tá? E aí, o máximo local da nossa função será o maior valor da função alcança para todos os valores que a função pode obter naquele determinado intervalo, tá? Quando x está próximo de c. Quando a definição do livro ele retrata próximo a c, significa que é algum intervalo aberto ou fechado contendo o valor de c, tá certo? E aí o valor mínimo, por outro lado, vai ser o menor valor que a nossa função vai alcançar naquele determinado intervalo em que está o ponto C. Ver esses dois exemplos aqui para a gente fixar essa ideia de valores máximo e mínimo. Mas a observação que eu quero deixar para vocês é que até o momento nós estamos calculando, estamos determinando esses valores de máximo e mínimo apenas observando o comportamento do gráfico das funções. E vocês podem fazer isso plotando os gráficos usando o Implot, que é o programa que a gente falou aqui no começo dessa aula, tá? Então, até o momento, a gente está determinando esses valores através dos gráficos. Mais para frente, vamos aprender a encontrar esses valores máximo e mínimo de forma algébrica, de forma a resolver contas e cálculos usando derivada, para a gente obter de forma exata esses valores, tá? Mas até o momento estamos fazendo isso só com o estudo dos gráficos das funções, tá? Então, no exemplo 2, ele temos aqui o gráfico da função f de x igual a x², que é dado por essa parábola aqui, tá? E aí, sabemos que f de x sempre vai ser maior ou igual que f de zero, porque x² sempre é maior ou igual que zero. Então, aqui é uma função sempre com valores positivos. Com resultados positivos. Consequentemente, f de 0 igual a 0 vai ser um mínimo absoluto, se a gente olhar de forma geral. Por quê? Porque o fato é que para a parábola, para a função y igual a x², a origem f de 0 igual a 0 é o menor ponto da parábola, tá? Não existe um menor valor menor que f de 0 igual a 0. Então, o menor valor, o mínimo absoluto dessa função é 0. É quando o x corresponde a 0, nós temos nossa função valor igual a 0, f de 0 igual a 0. Porém, se a gente for olhar agora questão de valor máximo, não há nenhum ponto mais alto sobre a parábola. Se eu pegar um valor aqui, a gente consegue um valor mais alto. Se eu pegar um valor aqui, a gente consegue obter um valor mais alto. Então, essa função não tem um valor máximo. O exemplo 3, nós temos agora a função f de x igual a x ao cubo, que é dado por esse gráfico aqui, essa curva da hipérbole. E aí vimos que essa função não tem um valor máximo absoluto também. Por mais que a gente tente aqui encontrar um valor alto da curva, vai vir sempre outro valor. Estamos aqui observando valores de máximo absoluto e mínimo absoluto, tá? Sem restringir intervalo. Do mesmo modo, a gente não consegue determinar um mínimo absoluto, tá? Não tem um extremo local aqui mínimo. Então, nossa função não possui extremos, nem máximo nem mínimo, para o caso da função f de x igual a x ao cubo. E aí, associado a essas definições de máximo e mínimo, nós temos o teorema de Fermat, tá? Que diz o seguinte: se f tiver um valor de máximo ou mínimo local em um determinado ponto C, se a derivada existir, então a derivada vai ser igual a zero, certo? Lembrando que, deixando claro que aqui a recíproca não é verdadeira, tá? Não quer dizer que se eu fizer a derivada nesse ponto, se a derivada for igual a zero, então vai ser um ponto de mínimo ou máximo local, não, tá? Cuidado para não confundir isso. Aqui o teorema de Fermat diz o seguinte: se tiver um máximo ou mínimo local em C, e se a derivada existir, então essa derivada vai ser igual a zero. Não quer dizer que se a derivada existir for igual a zero, é que vai ser um máximo ou mínimo local, não. Não confunda, tá? Mas, para esse ponto específico em que a derivada vai dar igual a zero, nós temos uma definição especial para ele, que é a definição de número crítico. Então, o número crítico de uma função é um número C, no domínio da minha função, tal que
a derivada vai ser igual a zero ou a derivada não existe. Aí a gente chama de número crítico. Ou seja, a gente pode reescrever agora o teorema de Fermat da seguinte forma. Se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico da minha função. Esse número crítico a gente consegue encontrar derivando a função e igualando a zero. Então, a gente consegue determinar um número crítico de uma função. Certo? Eu tenho uma função, eu derivo igual a zero, então o valor que eu encontrar para x serão os números críticos da função. E aí, através da definição de números críticos, a gente consegue um método do intervalo fechado. Eu consigo encontrar os valores de máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado, tá bom? Então, primeiro a gente vai encontrar os valores da função nos números críticos desse intervalo, tá? Então, a gente vai calcular os números críticos, vai encontrar quem são os números críticos e vai saber quais são os valores da função nesses números críticos no intervalo. Depois, vamos encontrar os valores das funções nas extremidades do intervalo. E aí, a gente vai ter esses valores. Aí, o maior valor dessas etapas, entre essas etapas 1 e 2, vai ser o valor de máximo absoluto. E o menor valor que a gente encontrar vai ser o mínimo absoluto. Vamos a receita do bolo. Aí agora vamos tentar fazer o bolo, né? Vamos fazer 2 exercícios aqui para a gente entender melhor como é que funciona isso, tá? O método para a gente encontrar os mínimos e máximos da função em um intervalo, tá bom? Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos a função f de x igual a x quadrado menos 6x mais 5. No intervalo, que x seja intervalo fechado, né? 0, 5. X maior ou igual que 0, menor ou igual que 5, tá? Então, o método do slide anterior diz que o quê? Primeiro, temos que encontrar os pontos críticos. Primeiro passo, encontrar o ponto crítico. Depois de encontrarmos os pontos críticos, nós vamos calcular o valor de f de x da função nesses pontos críticos, tá? Depois que calcular f de x nos pontos críticos, nós vamos calcular o f de x nos extremos, f de 0 e f de 5, dos intervalos. E aí a gente vai ver quais são os valores maiores e os menores. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, vamos encontrar o ponto crítico. Como é que a gente encontra os números críticos, tá? A gente vai fazer a derivada e igualar a zero. Então, qual é a derivada dessa função? X quadrado vai ser igual a 2x, menos 6x, a derivada é menos 6, e mais 5 é igual a zero. Então, a derivada da função é dada por 2x menos 6. Então, para encontrar o número crítico, nós temos que igualar igual a zero. Então, vamos fazer 2x menos 6 igual a zero. Então, a gente pega a derivada igual a zero para encontrar um número crítico. Pode ter mais de um número crítico de acordo com a função. Mas, nesse caso, a gente vai ver que só vai ser um valor crítico, né? Vai ser igual a x igual a 3, né? Vai ficar menos 6, passar mais 6, dividido por 2, vai dar igual a 3. Então, temos que o ponto crítico, o valor crítico da função é x igual a 3. Então, o próximo passo agora é calcular o valor da minha função para x igual a 3, tá? Não é a derivada não, tá? É o valor da função. Então, vamos lá, que está aqui embaixo, ó. Pego a função e substituo o valor de x igual a 3. Nós vamos obter o valor menos 4. Então, para o valor crítico, a gente obteve que f de x é igual a menos 4. E aí, depois disso, vamos agora calcular o valor da função nos extremos do intervalo. Quem é o intervalo? O intervalo é 0, 5. Então, a gente vai calcular quem é f de 0 e f de 5. Então, para essa função aqui, o f de 0, aqui embaixo, olha, vai ser 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5 dá igual a 5. E para o outro extremo, f de 5, eu tenho 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5 dá igual a 0. Então, nós temos 3 valores aqui, olha. Nós temos o valor da função no ponto crítico e temos os valores da função nos extremos de intervalo. Então, o maior valor vai ser o valor máximo da minha função e o menor valor vai ser o mínimo
relativo da função, ou mínimo também chamado absoluto, tá? Máximo absoluto, mínimo absoluto. Vamos lá. Para o nosso exemplo aqui, nosso máximo relativo, ou absoluto, é 5 e o mínimo é menos 4, que foi no ponto crítico. Então, a gente vai observar agora aqui o gráfico, olha. Aqui, nesse intervalo, nosso máximo absoluto foi 5 e o mínimo, menos 4. Vamos para o próximo exemplo. Agora, esse exemplo é exemplo do livro, tá? Mas o passo a passo é o mesmo, tá? Para a gente encontrar os valores de máximo e mínimo absoluto da função em um intervalo fechado. Então, primeiro a gente vai ver a função. Qual é a função? A função é f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1. E o intervalo é x está entre menos 1 meio e 4, fechado, tá certo? São os extremos do intervalo, menos 1 meio e 4. Então, a gente vai estudar aqui, olhando o gráfico, né? Nós temos aqui menos 1 meio e 4. Esse é o intervalo que vamos estudar a função, e a curva da função é dada por esse gráfico que está aqui no slide. Mas vamos lá. O passo a passo é o mesmo. Primeiro, temos que encontrar o ponto crítico. Como é que encontra o ponto crítico? O número crítico a gente determina derivando a função, faz a derivada. Quando eu fizer a derivada, eu vou igualar essa derivada igual a zero. E aí eu vou encontrar os valores que x são críticos na função, tá? Número crítico, a gente deriva a função e iguala a zero para encontrar os valores críticos. Para determinar depois os valores de máximos e mínimos, a gente vai calcular o valor da função nos números críticos e nos extremos do intervalo. Os maiores valores vão ser os valores de máximos da função. Os menores valores que a gente encontrar vai ser os valores de mínimo da função. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos derivar a função. Quando eu derivei aqui, eu tenho a minha função, que é um polinômio de grau 3. Quando eu derivei, tem um polinômio de grau 2, tá? E aí que deu 3x² menos 6. Pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, tá? Se eu fizer dessa forma, 3x², para encontrar o valor crítico, 3x² menos 6x, para encontrar o valor crítico, eu tenho que igualar a zero, não é isso? Então, quando eu faço isso aqui igualando a zero, nós temos uma equação de segundo grau, que você pode resolver por Bhaskara. E aí, quando você resolve por Bhaskara, você vai encontrar o valor de x1 e x2, tá bom? Ou se você colocar em evidência aqui, olha, você coloca 3x vezes x menos 2, isso aqui igual a zero. Quando eu tenho dois números multiplicados que dá zero, ou isso aqui é igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. É uma forma mais fácil de você resolver essa expressão de segundo grau, tá bom? E aí você pode encontrar que 3x igual a zero vai ser x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, x vai ser igual a 2. Então, é a forma mais fácil sem precisar usar Bhaskara. Ah, mas eu não consigo enxergar dessa forma, não consigo colocar em evidência e resolver dessa forma. Não tem problema, você iguala aqui essa equação de segundo grau, faz por Bhaskara e você vai encontrar por Bhaskara o valor de x igual a zero, x' igual a zero e x duas' igual a 2, tá? Então, esses dois valores são os nossos valores críticos dessa função, tá? Então, veja que no exemplo anterior só tivemos um ponto crítico. Nesse exemplo, temos dois pontos críticos. Então, temos que calcular, encontrar agora o valor da minha função nesses dois pontos críticos. Então, nessa função aqui, no primeiro valor crítico, f de 0, x igual a 0, substituindo, nós temos que o valor da função é igual a 1. Pegando a função e substituindo o outro valor crítico, que foi igual a 2, na função, f de 2 deu igual a menos 3. E aí, vamos guardar esses dois valores. E agora, vamos calcular a função nos valores dos extremos do intervalo. Quem são os extremos do intervalo? Os extremos do intervalo é menos 1 meio e 4. Então, vamos calcular o valor da função para menos 1 meio e para 4.
Então, o valor da função, essa função aqui é f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 1. Quando x é igual a 1 menos 1 meio, nós temos como resposta 1/8. E para a função, quando f é igual a 4, que é o outro extremo do intervalo, nós temos 17. Então, a gente tem agora 4 valores. O valor menor vai ser o mínimo absoluto e o valor maior será o máximo absoluto. Então, para a nossa função, que é o menor valor aqui, de mínimo absoluto, vai ser o menos 3, tá? O valor negativo. Então, o valor da função menos 3, quando x igual a 2, é o menor absoluto. Então, olhando aqui, ó, o gráfico é justamente esse ponto aqui. Deixa eu pegar o laser. É justamente esse ponto aqui, ó. Veja que na curva é o menor valor da função. Então, o maior valor é 17, quando x igual a 4. Então, quando x igual a 4, nossa função tem um valor de máximo absoluto de 17. Então, dessa forma algébrica, a gente consegue calcular quais são os valores de máximo e mínimos absolutos de uma função. Então, aqui nós temos na apostila de vocês atividades de estudo, que aí vamos fazerem para praticar. Então, no primeiro exercício, pede para determinar os pontos críticos das funções dadas. Então, como é que a gente encontra os pontos críticos da função? É você pegar a derivada, tá? De x e igualar a zero. Você deriva, iguala a zero a expressão, e aí você vai encontrar o valor de x, que a gente vai chamar de ponto crítico, tá? Aqui está em função de y, é só você fazer y derivada e igualar a zero, tá bom? E aí você vai encontrar os pontos críticos das funções. E a segunda questão pede para determinar os extremos das funções, ou seja, os valores de máximo e mínimo absoluto das funções, dados os intervalos. O único intervalo que não foi dado foi a letra B, tá? Desconsidere. Mas as demais, todos os intervalos fechados foram dados na questão. E aí vocês vão fazer de acordo com o que a gente fez nos exemplos anteriores, tá? Aquele método lá. Que vai encontrar primeiro o ponto crítico, calcular o valor da função no ponto crítico, depois calcular o valor da função nos extremos dos intervalos, e aí o valor encontrado, né? O de menor valor vai ser o mínimo absoluto e o maior valor encontrado vai ser o máximo absoluto.